Fala pessoal, vamos lá para a nossa última aula, né, da nossa disciplina, tá? É a parte de relatório forense, que é o qual você, após investigar tudo, né, verificar tudo, vai precisar agora relatar, né, fazer o reporte para que as entidades que lhe contrataram, que você foi chamado para resolver, atendam, né, e entendam aquilo que você analisou, tá bem? Então, essa é a introdução, tá? Então, essa fase final dos exames forenses, né? É a elaboração do laudo, né? Por caso, quando é perito oficial, tá? E relatório para os demais. Então, a elaboração do laudo, o relatório pelo perito, apontando o resultado e apresentando as evidências digitais encontradas dos materiais examinados, tá? Então, deve constar os principais procedimentos realizados, né? Incluindo as técnicas utilizadas para preservar, extrair e analisar o conteúdo das mídias digitais, né? Evidências podem ser copiadas em mídias digitais e anexadas ao relatório, que sai bem melhor do que você imprimir, tá? Imprimir planilha, documentos. Então, é interessante que você salve isso, né, em mídia digital de cópia única, né, como um DVD, um CD-ROM, um DVD-ROM, né, não RW, beleza? E consiga anexar isso, né, às evidências, tá? E ao relatório. Interessante que também, né, faça-se o hash dessas mídias, tá? Da qual está anexando. Ó, mídia, estou anexando a mídia DVD tal, modelo tal, tantos GB, armazenar tantos capacidade de tanto, né? Os arquivos que estão lá e o hash daquilo ali, tá? Então, o laudo ou relatório é um documento técnico-científico, certo? Então, ele deve descrever com objetividade e clareza os métodos e exames realizados para a própria segurança do perito e para a transparência do processo, né? Então, tem que ser uma linguagem simples, né, com termos técnicos mais fáceis de entender, tá? A gente não sabe quem vai ler do outro lado, pode ser um juiz, né, dependendo da situação, pode ser um gestor, uma alta gerência. Então, é interessante que essas pessoas conheçam, né? E essa informação ainda pode ser, esse relatório ainda pode ser, vamos dizer, esqueci o termo, né? Mas outra parte, né? Ela pode recorrer ali ou tentar procurar informações e vai ver, né? O outro perito pode analisar aquilo ali também e verificar os termos técnicos corretos, tá? Então, sempre claro, né? Não se preocupe se for redundante, tá? Em algumas palavras, ou usar sempre aquela repetição de palavras, né? Desde que seja claro, tá? Não pode ter dúvida, né? Não pode ter nenhum pensamento dúbio, tá bem? Então, pode ser usado figuras, tá? Muito importante que use figuras e exemplos como maneira de demonstrar e explicar bem a análise. O relatório deve ser entendido por usuários de vários segmentos, com diferentes níveis de habilidades em TI, como falei. Então, como alta gerência, ou juízes, ou jurados, advogados. Então, cria uma linha do tempo dos eventos, né? O início, né? A gente falou sobre linha do tempo lá no decorrer da nossa disciplina. Então, tem a linha do tempo, quando começou, quando foi seguindo, tá? Então, sempre baseado nisso, né? Então, essa é uma ótima maneira de explicar o que ocorreu, né? Em uma sequência de fatos. Beleza? Então, como é que é a estrutura desse relatório, né? Como pode ser uma estrutura, tá? Isso aqui é baseado no livro do Pedro de Leleutério, tá no final de referências. Então, que é bem interessante, que ele faz um preâmbulo, né? Que é a identificação do examinador e a descrição resumida do caso ali. Então, tem um histórico, né? Esse histórico ele é opcional, que ele revela fatos anteriores e de interesse ao caso, tá? Se houver alguma situação anterior, ou como se o cicrano lá, o funcionário tal, ele foi demitido, foi contratado, tá? Então, tá bem? Uh, perto do caso, a situação ali. Então, material, né, descrição detalhada do material examinado. Então, a gente já aprendeu como é que faz isso, né, durante a disciplina. Então, fazer um step by step, cada descrição do material. Objetivo, né, o objetivo do relatório. Tem as considerações técnicas e periciais, né, essa parte também é opcional, segundo eles, que é o conceito de informações relacionadas ao exame pericial realizado, né, que pode ser importante para o entendimento do relatório, né? Você fazer um overview ali de algum conceito anterior, tá? Para que quando a pessoa for ler o relatório fique claro ali, ou ela consiga remeter ali e entender aquele conceito, tá? Então, exames, né, a parte descritiva e experimental do relatório, e a resposta aos quesitos e conclusões, né? Então, resumo objetivo de resultados obtidos nos exames. Então, o que acontece? Às vezes, a gente vai falar um pouco, cada item desse, né? A gente vai falar um pouco mais detalhado, mas acontece que, quando é no caso de juiz, né, o juiz ele pode, né, a maioria das vezes, formular quesitos, tá? E esses quesitos, eles formulam para que seja respondido pelo perito, tá? Então, o perito vai lá e o juiz faz para que ele possa entender melhor o caso, tá? Então, o preâmbulo, né? Então, a primeira seção do relatório, tá? Ele realiza a identificação do relatório. Então, aqui eu detalho os envolvidos no exame, tá? Então, quem foi, quem são os peritos
que foram designados, né, signatários para aquilo ali, quem é o responsável pela coleta. Então, a autoridade solicitante, a unidade, né, se for criminalista, se for caso de polícia, ou o caso do ITEP, que a gente viu na palestra, o setor envolvido, o número do processo, o inquérito policial, se houver, tá? Aqui tem um exemplo, tá? Como exemplo do laudo, né? Que é começando no livro do Leotério, do Pedro, que ele mostra que é o título do laudo, né? Subtítulo, se houver. Então, o número do laudo, no da criminalista também, se houver, né? Então, eu posso colocar aqui o nome da empresa, tá? O número do laudo, data, peritos designados, tá? Você coloca o nome das pessoas, autoridades solicitantes, número do processo, inquérito. É uma capa, tá? Com as informações, tudo relevante ali, para que possa, quando você possa ver essa capa, possa identificar o que é que se espera ali, né? Que tá ali, quais são as pessoas envolvidas, qual é o inquérito, tá? Beleza? Então, depois dessa parte do preâmbulo, né? A gente tem a parte de histórico, tá? Que é a descrição de eventos passados relacionados ao laudo relatório ou ao material examinado, tá bem? Então, pode ter a descrição do material que foi apreendido em um local de crime, tá? E você explana toda a lista ali, ou todo aquele local que foi apreendido aquele material, tá? E tem a parte da descrição do material, né? Que aí você vai ao lugar ao qual deve ser detalhado todos os materiais analisados no relatório, como a gente falou, né? Então, a descrição deve ser minuciosa, né? Então, com cuidado de falar qual o tipo do material, qual a marca do material, o número de série, a cor, estado de conservação, a gente conversou sobre isso, a capacidade, país de fabricação, condições que foram recebidas e outras características importantes que vale a pena ser mencionada, tá bem? Então, não deve exigir imagem, tá? Para uma possível troca de material ou possíveis questionamentos futuros. Então, a gente tem que ser claro e detalhado o suficiente para que quem for ver, né? Aquele relatório e ver o material, ele possa ter certeza de que aquele material que ninguém fez a troca, tá bem? Então, se o material vier de um auto de apreensão, é importante o quê? Eventuais divergências entre o material encaminhado, né, a exame e sua descrição no respectivo auto de apreensão deve ser informada, né? A gente falou, tem a cadeia de custódia ali, então o cara vai lá, o responsável, né, pela apreensão, ele vai lá, vai analisar tudo, né, preencher, vai fazer toda a cadeia de custódia, explicar tudo, quem tá pegando, quem tá ali, que são responsáveis, tirar as fotos, e aí tem um meio de transporte, que a gente comentou, né, tem que ter cuidado nesse transporte, como lacrar, como guardar, condicionar o transporte. Então, se chegar no laboratório para exame de forma diferente do que foi apreendido ali, tá? Isso deve ser relatado também, tá certo? Então, se vier lacrado, né, deve ser informado o número do lacre original, que será rompido, né, para investigação, tá bem? Então, é importante descrever as condições e o estado de conservação em que o material foi recebido, tá? Então, se o notebook é recebido com o monitor quebrado ou se um disco rígido tem sinais de queda ou má conservação, tem que se observar e relatar isso, tá? Beleza? Então, qual é o objetivo do nosso relatório, tá? Então, numa parte objetiva, ele deve conter um ou dois parágrafos resumidos, destacando os objetivos principais do exame a ser realizado. Então, se a solicitação contiver requisitos, né, que a gente comentou ali, o período deve resumir a aquisitação formulada nesses parágrafos, tá? Então, se ele perguntou lá algo específico sobre HD, tá? Qual era, se tinha algum e-mail enviado para tal pessoa, quais foram os e-mails enviados, então escreve ali de forma resumida, tá? Nos objetivos. Então, frases como o objetivo dos exames é responder aos quesitos formulados, né? Você vai lá e preenche, tá? Então, aqui um exemplo do objetivo, tá? Então, os exames visam a fornecer as características do material encaminhado, bem como recuperar e identificar documentos de texto, planilhas eletrônicas e mensagens de correio relacionadas à empresa de nome, blá, 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 CNPJ tal, CNPJ tal, entre outros, presentes no material encaminhado ao exame. Beleza? Então, aqui está explicitando, né? E deve ter requisitado, ter feito quesitos baseados em documentos e planilha, tá? E mensagem de correio eletrônico, né? De e-mail. E aí você faz no objetivo essa revisão, né, esse overview dos quesitos questionados, tá? Então, considerações técnicas e periciais opcional, né? Então, é explicar os procedimentos que foram feitos, né? Conceitos e técnicas necessários para o entendimento do laudo, tá? Lembrando que a gente fala na parte de exame, que a gente vai detalhar o que fez, mas aqui são conceitos, né? Técnicas, procedimentos ali que podem ajudar no entendimento do exame, tá? Então, explicar que a utilização de um anexo digital é mais viável e eficiente do que imprimir as evidências digitais encontradas, como comentou. Então, pode ser necessário explicar o conceito de hash aqui, tá? Para que o juiz, a autogestão, entenda que o hash que você está colocando ali, né, o que é o hash e porque se ele for calcular o hash da evidência anexa ou da evidência para análise, né, e tem que ser igual, né, se forem iguais, então não teve comprometimento da evidência ali, certo? Então, a parte de exames, né? Então, essa é a principal seção do relatório também. Então, todos os procedimentos, técnicas e métodos utilizados pelo perito para a localização das evidências devem ser relatados.
Então, pode descrever as técnicas de preservação utilizadas, né? Mecanismo de recuperação de arquivos que aplicou nos dispositivos. Então, só instalado SO, qual foi o SO instalado no HD, detalhar os passos realizados para obter as evidências, encontrá-la, tá? Então, step by step ali, com vários detalhes, e demais procedimentos que se julgue necessário ali, tá? Então, essa seção, ela permite o uso de termos mais técnicos e aprofundados em computação. Então, a observação, né? O laudo do relatório deve ser claro e transparente para que outras pessoas possam entender o trabalho realizado, tá bem? Então, de forma a não existirem questionamentos sobre os procedimentos realizados e sobre as evidências encontradas, tá bem, pessoal? Então, tem que ter o detalhe, tem que ter a profundidade, tá? Mas que as pessoas consigam ter clareza ali e consigam entender, certo? Então, deve apontar e detalhar os passos realizados pelo perito na tentativa de responder os quesitos formulados. Então, se for necessário buscar por nome de pessoas na perícia, então isso deve constar no laudo lá, tá? Os nomes buscados e suas eventuais variações. Então, resposta aos quesitos e conclusões, né, pode ter dois nomes distintos, né? Resposta aos quesitos, que aí, se a autoridade de seleção formulou quesitos específicos, devem ser respondidos com o laudo, tá? Então, aqui a gente vai colocar todas as respostas. E as conclusões, né? Se a pessoa não fez quesito, né? Então, a gente vai lá e coloca uma conclusão, né? Retomando ali aquele início, tá? Então, aqui na seção, né, de respostas aos quesitos e conclusões, na seção de maior interesse do laudo relatório, então normalmente acontece de juiz, advogado, delegado, promotor e demais interessados vão direto para essa seção, né, para saber quais são as perguntas, quais são as respostas às perguntas que eles formularam anteriormente. Então, todo o texto deve ser o mais claro possível, né, retomando isso. Então, não utilize siglas e nomes de tecnologias complexas. Não deve ter margem para dupla interpretação ou ambiguidade, né? Deve ser claro, o mais claro possível. Recomenda-se copiar os quesitos formulados no preâmbulo, tá? Para essa sessão, a fim de colocar a resposta logo abaixo. Então, bota o quesito, bota a resposta, tá? Beleza? Então, aqui tem algumas dicas, né? Quando não conseguir encontrar as evidências, né, no material examinado, deve-se deixar claro que mesmo após os procedimentos descritos na sessão exames, eles não foram encontrados, tá? Então, evite você usar assim, ó, não existe tal evidência no material questionado, beleza? Então, você botou a metodologia, botou o que você fez, a descrição detalhada na parte de exames, então você retoma aqui, ó, baseado no que foi descrito na sessão de exames, não encontramos evidências necessárias, não encontramos determinada informação, certo? Então, outra dica aqui, é recomendável fazer referência à sessão exame, né, para informar sobre os procedimentos e técnicas utilizadas. Expressões como conforme detalhado sessão exame, né, contida na resposta aos quesitos, são comuns e podem ser utilizadas sem problema nenhum, tá? Sempre fazendo a citação anterior à retomada, beleza? Então, responda de forma objetiva a questões como: foram encontrados arquivos de planilhas eletrônicas relacionadas à movimentação financeira da empresa? Então, se um quesito tiver isso, né? Um exemplo de resposta seria sim, conforme detalhado na seção exames, diversas planilhas eletrônicas foram encontradas no material examinado. Tais planilhas foram copiadas na mídia ótica anexa e podem ser acessadas a partir da categoria planilhas, certo? Então, você definiu lá, anexou no DVD, por exemplo, e criou uma pasta chamada planilhas, da qual todas as planilhas eletrônicas que foram encontradas foram salvas lá, certo? Então, outro exemplo de resposta para o mesmo questionamento, né? Foram encontrados arquivos de planilhas eletrônicas relacionados à movimentação financeira da empresa? Outra resposta: não, após a recuperação dos arquivos contidos no disco rígido examinado, conforme detalhado na seção exames, não foram encontradas planilhas eletrônicas relacionadas ao assunto no material examinado. Beleza? Então, pode ter planilha lá de nota, né, de aluro, pode ter planilha lá de qualquer outra coisa, né? Menos de movimentação financeira da empresa. Beleza? Então, a resposta como não, certo? Então, após as respostas, é importante informar explicitamente que está devolvendo o material encaminhado à forense, a exame, né, que pode ser lacrado e devolvido à autoridade solicitante. Então, o número do lacre deve sempre constar no laudo também, né, para que, se caso for deslacrado, né, a autoridade vai ver que o número do lacre está diferente, tá? E que você entregou de lacrado com aquele lacre e alguém foi lá e rompeu. Tá? Então, deve ser informada a quantidade de páginas, se há anexos, apêndices, mídias ou anexos digitais também. Então, assinaturas e dados de identificação dos peritos. Aqui está um exemplo, né? Tá, de laudo. Então, com o laudo, os peritos devolvem todo o material encaminhado a exame devidamente lacrado no envelope de segurança, número tal. É um exemplo, tá? Então, nada mais a ver o que lavrar. Os peritos encerram o presente laudo, que é elaborado em 17 páginas em uma mídia ótica DVD anexa, lida e achado conforme assim no acorde. Fulano e tal e Cicrano Uruaga Joseph, tá? Se isso aqui for um caso de dois peritos, né? Dos analistas fazendo análise. Beleza? Acontece também, tá, que a ferramentas como o Autopsy ou o Encase, eles já geram relatório baseado na pesquisa que você fez ali com a mídia, tá? Então, você pode
colocar tags, colocar informações, fazer aquelas pesquisas todas e no final fazer o report, tá? A gente viu o report de timeline, então tem um report geral. Você consegue fazer esse report total. Só que interessante, não utilize esse report, tá? Esse relatório da ferramenta como o relatório definitivo, né? Você vai ajudar, vai anexar no seu relatório, mas você vai ter que ir lá pegar o Word, pegar o Writer, né? O Google Documentos, lá o que for, tá? E vai lá e vai colocar, anexar esse relatório da ferramenta, mas você vai lá e vai redigir, tá? E vai explicar, vai informar melhor aqueles conceitos. Tudo bem, pessoal? Então, aqui são as referências principais tá, utilizadas nessas aulas do Eleutério e do Machado, né? Tô falando do Pedro Eleutério mesmo. Do Eleutério e do Machado, tá? Da Novatec e do Hassan também, principalmente digital. Tranquilo? Então, a, a gente vai fazer, na verdade, a última aula é uma live, né? De OSINT. E essa fica como sendo a nossa última aula gravada. Valeu, pessoal. Espero que todos tenham gostado aí.